E aí, pessoal, Bruno aqui falando em mais uma live com vocês, abrindo a semana aí com vocês. Pessoal, antes de começar, quero agradecer aqui o destaque dessa semana, que são os destaques da comunidade dessa semana, que é o Jax Cooper, meu maninho aí tá sempre comentando. Guilherme Novita, acho que é o jogador mais experiente que eu já vi até hoje, conhece bastante coisa aí de Magic. Ricardo Alves, Ricardão aí, meu mano aí, tá sempre comentando nos vídeos aí também. Eu acho que o inscrito mais antigo do canal. E Max Geek, meu irmãozão aí, amigo desde a infância. E o João Vitor, que inclusive é um amigo que jogava muito Magic aqui comigo no meu bairro. E sumiu, mas obrigado por estar aqui, aparecendo aqui, tá bom, João? É o seguinte, pessoal. Lore tá aí, mas eu não vou falar de Lore hoje. Lore ainda não foi lançada. Eu resolvi fazer uma listinha, quatro listinhas. Resolvi fazer uma listinha dessas criaturas aqui, ó. Criaturas de visão do futuro, com as habilidades chamadas Grandeur, que são habilidades que no Commander basicamente não funciona, pelo menos por enquanto, né? Até funciona, mas você tem que fazer várias coisas mirabolantes. Né? Essa aqui eu sei que tem como fazer jogadas para você estar fazendo essa habilidade aqui. Eu já vou explicar o que ela faz. E é o seguinte, a gente vai ver quatro listas, tá bom? Fiz quatro listinhas para vocês. Vou tentar fazer as quatro hoje, fechar para poder editar no vídeo e lançar amanhã como um vídeo só, tá bom? Então, quem quiser ficar comigo aí para ver cada uma de uma vez, vamos lá. Então vamos ter aqui, né, uma criatura de visão do futuro, essa coleção que foi uma coleção bem marcante no Magic. Ela trouxe esse frame, né, diferente. E temos aqui uma Mana Mago. Ela tem uma habilidade bem legal. Por duas azuis X e virar ela, você volta uma criatura com valor de mana X para a mão do seu dono. Só isso, cara, eu acho ela bem legal, tá bom, pessoal? Não sei se depois dela houve alguma carta melhor que faz a mesma coisa, ou até melhor, né? Ela é uma 3/3 e tem essa habilidade que eu falei, a Grandale, não sei se é assim que se fala, que basicamente é você descartar uma outra cópia dela, né? Ou seja, uma carta com o mesmo nome dela, e aí você vai fazer um efeito bem fortinho, que no caso dela que seria fazer um jogador voltar uma criatura que ele controla para sua mão e repetir esse processo para um artefato de encantamento em um terreno. Né? Isso seria muito forte. E essa lista aqui, ela tá bem budget, né? No nível do canal aqui, os budgets do canal. Infelizmente não vai ter como aproveitar essa habilidade, tá bom? Eu deixo até uma observação, né? Se existe criaturas como Orpholoid, que são de todos os tipos, por que não já tá na hora de existir criaturas que têm todos os nomes, né? Eu acho que seria interessante até para poder estar colocando nessa lista aqui, ok? Vamos começar? Teremos aqui um equipamento que a função dele aqui é dar salvaguarda para nossa comandante. Adicionar uma incolor. Essa aqui vai gerar uma fichinha de tesouro. E esse aqui também, tá bom? Isso tudo para encaixar nossa comandante. Também gerar ficha de tesouro, só que toda vez que ele atacar, cada jogador vai criar um tesouro. E a ideia dessa cartinha é tá tutorando nosso comandante de novo aí da zona de comando, caso ele seja removido, beleza? Adicionar uma incolor para poder ativar habilidades. Esse robozinho aqui tá para tutorar terreno básico para o topo do Grimório. E temos aqui um adiciona 3 manas. Essa carta é legal porque a nossa comandante ela não diz que a habilidade dela é restrita só como feitiço. Ela tem como velocidade instantânea. Então, se a gente perder ele, por exemplo, no combate, né? A gente pode usar a habilidade da nossa comandante ali sem perder essas 3 manas aqui no passar das fases. Cara, eu queria achar alguma coisa que desvirasse criatura, né? E eu achei esse bichinho aqui. Ele diz que quando ele entra, se for noite ou dia, se torna dia. E toda vez que houver a mudança de noite para dia, de dia para noite, eu viro ou desviro uma permanente, né? Num terreno que eu controle. E a ideia é a gente ficar desvirando a nossa comandante para a gente usar o efeito dela mais de uma vez. Tá aqui para tutorar terreno para nossa mão. Assim como esse aqui, né? Só que ele tem voar. E esse aqui também é um 2. Adicionar incolor, ele tem outras habilidades aqui, mas não vai ser funcional nessa lista, a não ser gerar mana de qualquer cor mesmo, incolor. Temos aqui um mago, cara, ele diz que a gente compra uma carta quando ele morre se a gente controla outro mago. A nossa comandante é uma maga, né? Então, inclusive ela ficaria tão legal no meu deckzinho da Azami, né? Tem um deckzinho de magos da Azami, seria legal. Então essa aqui faz sinergia com o nosso comandante.
Quando entra, a gente gera uma pedra de energia. A pedra de energia a gente vai poder estar usando a habilidade da nossa comandante aí, já que ela serve para ativar habilidades. E temos mais um maguinho que faz sinergia com o mago. Ele costuma menos se descontrolar o mago. E ele entra voltando uma criatura para a mão do seu dono. Paga 3, recicla para fazer um Eldrazi, que gera mana incolor. Ou a gente pode castar como um bichão. E aí vem as condições de vitória do deck, cara. Meus deckzinhos, cara, vai ser muito raro, né? A não ser que existam cartas muito baratas para isso, mas vai ser muito raro vocês ver as minhas listas com condições de vitórias de combo, ou cartas que ganham instantaneamente, ou ganha bem rápido, tá bom? Então a condição de vitória dessa lista é bater, tá bom? Então temos aqui criaturas como esse Topter aqui, né? Se a gente pagar 8, ele é um 4/5 com voar, que ele já entra usando um efeito aqui. A gente vai ter esse 5/5 voar também. Ele entra virando duas criaturas. E teremos talvez a melhor criatura, uma 9/9 por 9 manas. Só que ele não desvira na nossa fase de virar, a não ser que a gente pague 3. Na verdade, não, esse não é o texto dele. Ele não desvira e a qualquer momento a gente pode pagar 3. Só que ele e esse aqui, ó, a gente consegue pagar o custo de protótipo. E aí são criaturas com mesmas habilidades, porém menores, né? Por exemplo, aqui, ó, 6, 6, 6, tá bom? E essa é a condição de vitória. Outra condição de vitória aqui é a gente equipando esse equipamento na nossa comandante, para a gente causar dano de comandante, ou numa criatura nossa, já que se a gente tiver muita mana, a gente consegue dar até 21 mais 0 para a criatura equipada. Tá aqui para tutorar terreno para o nosso topo do Grimório. A gente também pode comprar uma cartinha com essa carta. Essa carta aqui serve para tutorar terreno para o topo para nossa mão, ou dar 4 de dano numa criatura. Tutora terreno para nossa mão. Cara, eu pesquisei uma carta que seria ali alguma coisa para destruir encantamento, né? A gente está falando do azul, até agora eu conheço só uma carta azul que lida com encantamentos, que é uma que saiu agora há pouco, que ela anula artefato ou encantamento. Enquanto o meu filtro aqui, né? O filtro do valor que eu coloco aqui para aparecer as cartinhas, né? O valor das minhas cartinhas, né, aqui no Budget, não tem cartas assim. Eu coloquei isso aqui, ó, destrói uma permanente por 7 manas e virar. Tá bom? Então a gente consegue destruir artefatos e encantamentos. Só tem isso aqui no deck, tá bom? Mas é um caso de emergência aí. Tá aqui para comprar duas cartinhas. Cria um tesouro aqui. Também tem que equipar aqui criatura. Mas isso aqui tá mais pra gente conjurar nosso comandante, né? Para que a gente não tenha as famosas pedras de manas. Esse aqui tá para dar resistência à magia pro nosso comandante, já que ele entra no resistência à magia, né? É um equipamento. Essa carta aqui, ela tem um texto bem grande, mas como eu sempre costumo falar para vocês, quando eu apresento ela para vocês, ela tá aqui para resumindo, para poder transformar nessa criatura para ganhar essa habilidade aqui, ó. Paga 4, compra 2, descarta uma, tá bom? A função dela nesse deck é comprar cartas. A criatura fica com mais 2, mais um e vigilância, se ela for humano. Então, nosso comandante é humano. Essa aqui também eu gosto de resumir, tá basicamente aqui para comprar duas cartinhas, esse veículo. Adiciona uma incolor, a gente paga 4 vira investiga. Tem acender, a gente pode virar para adicionar uma incolor. E se a gente estiver com a benção da cidade, podemos sacrificar esse artefato para ganhar 3 vidas e comprar uma carta. Eu usei essa carta ontem, na jogatina ontem, e foi bem legal, tá bom? Não é tão difícil você ganhar a benção da cidade. Adicionar uma incolor, só vai ser isso mesmo. Adicionar uma incolor ou usar evidência 1. Esse aqui vai adicionar incolor também, ou ele é uma criatura sem ser no nosso turno. E aí que tá, né? Tem várias cartinhas aqui que vão adicionar incolor, como vocês estão vendo. Isso não é pra gente acelerar o jogo. Isso aqui é pra estar usando a habilidade da nossa comandante, já que o efeito dela é X, tá bom? Compra duas, descarta uma. Compra duas, descarta uma. Ele também pode ser tripulado aqui, né? No caso, transformar em criatura. E vamos a temática, né, do deck, a segunda temática, que é a primeira é voltar coisas para a mão, né? Nosso comandante vai voltar para a mão e a gente tem que lidar com aquilo depois. Como o azul não tem descarte, até existe, mas no meu filtro aqui não apareceu, né? No meu budget não apareceu, a gente vai ter os anulas, cara, famosos anulas, né? Então a ideia é que a gente voltar para a mão as criaturas do oponente e logo em seguida anular. Então temos aqui uma anula mágica, a não ser que seu controlador pague X.
Anula a não ser que pague 2. Anula a não ser que pague 2 também. Esse aqui já é bem direto, né? Seria muito bom se tivesse bastante cartas assim. Anula uma mágica de criatura, já que a nossa comandante volta criaturas. Né? E aqui é apenas 2 manas. Esse aqui tá para dar resistência magia para nosso comandante. Anula uma carta com valor de mana 4 ou menos, e ela é exilada. Volta uma criatura que a gente controla, que a gente não controla para a mão do seu dono. Anula uma criatura Planeswalker, a não ser que seu controlador pague 3. E ela é exilada. Anula artefato criatura spell, a não ser que seja pago 4 mana. Eu achei horrível aí de Ether Drift, mas essas criaturas aí são de Duskmoor, né? Eu não sei porque foram parar lá em Ether Drift. Inclusive a minha coleção é menos favorita do Magic, que eu não gosto de terror. Resistência à magia para uma criatura, a ideia é que seja o nosso comandante. Anula uma criatura spell e ela é exilada. E aí não temos as famosas globais, cara. Não temos nada aqui que vai voltar para mão, tudo. Não temos nada que vai colocar no topo tudo. Não temos Cyclonic Rift. O que a gente vai ter aqui como alternativa é isso aqui, ó. Dá -4, -0 para criaturas dos oponentes. Então, se ele atacar com várias fichinhas, vários rinocerontes, alguma coisa assim, várias bestas, né? A gente consegue segurar um turno aí pelo menos, tá bom? Anula criatura Planeswalker Spell, a gente usa a evidência 1 e essa carta é exilada, né? Se ela for anulada desse jeito. Anular criatura Spell e compramos uma carta. Compra 2. Essa carta também tem Jump Start. E temos mais um anula de criatura, só que a gente cria um espírito. Anula criatura Spell, essa aqui é bem legal, porque ela custa 2 a menos. Se tiver como alvo uma criatura. E aí temos aqui um Counter Spell por 2 manas. Mais um -4, -0 para criaturas do oponente, só que isso aqui compra uma carta. Essa arte é bem engraçada, né? O bicho dando um jato logo no olho do cara, sacanagem. Anula artefato criatura spell, a gente descobre X, igual o valor de mana daquela carta. E temos mais uma cartinha para fazer o Drazi que gera mana incolor. De novo, para a gente estar usando as habilidades da nossa comandante. Vira 2 criaturas, elas não desviram durante um turno, a gente compra 2, descarta uma. Volta uma criatura para a mão do seu dono. E temos uma carta aqui que, cara, eu não gosto de cartas assim, tá bom? Mas eu não posso ficar me baseando nas listas que eu trago para vocês só no meu gosto. Porque cartas assim, ó, são controles. Você vai trocar. Aqui tá dizendo que você vai mudar o controle de 2 permanentes com o mesmo tipo. E isso é ruim para mim, porque eu costumo esquecer muitas coisas, sou meio esquecido. E pode acontecer de eu levar a carta dos outros para casa, na jogatina mesão, tá bom? No Spell Tape isso não tem problema. Mas é uma carta, talvez, né? Teria que estar experimentando. Talvez seja boa nessa lista, tá bom? Volta 2 criaturas dos oponentes para a mão do seu dono, de um oponente alvo, né? Vamos lá. Volta 2 criaturas que meus oponentes controlam para a mão do seu dono. O jogador alvo compra 2 cartas. E agora eu fiquei com uma dúvida. Volta 2 criaturas de cada oponente, é isso? Se for isso, essa carta é muito boa, cara. E tá na hora de colocar ela nos meus decks azuis. Ó, volte até 2 criaturas. Não, acho que até, como fala até. Pô, mas é 2 criaturas que o oponente controla. Pessoal, vou deixar para vocês falar aí no chat. Antes de eu fechar o vídeo, vou ver o chat aí de vocês, né, o comentário de vocês. Aí vocês me dizem se isso aqui volta 2 de cada oponente ou é 2. E aí eu escolho qual as 2. Entra dando resistência magia para criatura. Também está aqui para dar resistência magia para comandante. E temos uma carta aqui muito boa. Ela basicamente vai deixar um artefato criatura Planeswalker inútil, já que ele vai ser virado. Não vai desvirar, vai perder todas as habilidades. E é isso aí. E por mais que seja um deck mono blue, a gente vai ter um tutor de terreno aqui, né? Que é um terreno. Mas vocês podem pensar, cara, que deck mono blue, né? Deck que não é de várias cores, não precisaria de cartas assim, mas essas cartas são boas, tá bom, pessoal? Tutorar terreno sempre é bom. Tutorar qualquer carta sempre é bom. Porque você tá tirando essa. Você vai estar usando essa carta, né? Aquele turno ali, talvez não estaria fazendo nada. E ainda você vai tirar um terreno do Grimório. Você vai estar diminuindo a quantidade de cartas no Grimório, tá bom? Então você vai estar o famoso aí filtrando o seu deck. Finalizamos com 32 ilhas e um terreno que também compra carta. Essa foi a primeira listinha. A listinha aqui da Linessa, tá bom? Bem legal aí. Comandante com arte lindíssima.
E um frame que na época me gerou muito aversão, mas hoje em dia eu acho até legal. Então vamos lá, eu quero ver o que vocês comentaram. Vamos abrir aqui o YouTube por aqui. Deixa eu ver se o áudio está diminuído para não dar eco. Eu quero ver se vocês sabem dizer, né? Vamos lá. Oh, meu Deus, tudo bem com você? Cara, Sérgio Novo, obrigado por ter comentado. Tá tudo bem comigo? Espero que com você também. E aí, vamos lá, Jax. Jax comentou: devolva até duas criaturas alvo que seus oponentes controlam para a mão de seus donos. O jogador alvo compra duas cartas. Sim, Jax, mas eu volto duas de cada oponente? Ou é duas de até. Ou até duas? Eu volto duas criaturas ou volto duas de cada oponente? Essa é a minha dúvida, né? Porque o teste dela é meio confuso. Deixa lá no grupo, né? Se tu puder, se tu souber, tá bom? Vou pesquisar aqui também. Aí, obrigadão por ter comentado, tá bom? Sérgio e Jax aí que tá sempre comentando. Pessoal, é o seguinte, antes de fechar a live aqui, né? Essa primeira live, eu quero convidar vocês para o blog da Magia. Eu fiz um blogzinho. E aí é o seguinte, o blog, vocês vão ver várias postagens, já tem isso aqui de tudo de postagem. Qual é a minha ideia? É estar divulgando coisas, tá bom? Ideias que eu tenho. Claro, né? Tem o auxílio aqui do chat GPT, né? Eu não vou conseguir fazer isso tudo tão rápido sozinho. Mas geralmente eu tenho uma ideia, por exemplo, como limpar sleeves, né? E aí eu tenho uma ideia, tenho uma ilustração, sempre uma ilustraçãozinha da Magi aqui, né? Da minha personagem Magi. Vocês vão ler um textozinho, e aí tem produtos aqui para você estar dando uma olhadinha, né? Recomendações, tá bom? Então, basicamente, essa é a função do blog aqui no canal. E aí, quem quiser dar uma lida nessa postagem aqui, ó, Magic só com dano de combate, dá para jogar assim? Cara, eu criei essa regra, e aí eu perguntei pro ChatGPT se essa regra é condizente, né? Se ela, tipo, não causa nenhum bug no jogo. E o ChatGPT confirmou que dá para jogar assim. Basicamente, é você só ganhar com dano de combate no Commander. Para que isso? Pra você estar tirando 99% dos combos, tá bom? Então, quem quiser dar uma lidinha que essa postagem está interessante. E aí, no final, temos aqui uma recomendação de um playmatch bem interessante, tá bom? Como vocês vão acessar? Vocês vão lá no canal, né? Vocês vão acessar o blog, assim como qualquer coisa aqui do canal. Vem nos links aqui, ó. Tá lá no final, o blog do canal, tá bom? Vocês podem acessar por aqui. Então é isso, vou fechar essa live e vou abrir uma já já. Mais E aí, pessoal, eu aqui de novo, mais uma live aqui. Acabei de fazer uma livezinha agora e, como prometido, tô voltando aqui em mais uma, tá bom? Quero agradecer novamente aqui o destaque dessa semana, né? Novamente aqui o Jax Cooper, Guilherme Novita, Ricardo Alves e Max Geek e João Vitor. Todos são aí bem legais. Pessoal bacana que tá lá no grupo aí, com exceção do João, tá bom? Temos outros aqui também, como meu irmãozão aqui, o Jefferson, Kaique, o Kaiqueiro e Laranja Troll. Mas muito obrigado a todos vocês aí. Pessoal, vamos continuar com a nossa proposta, que é fazer lista, tá fazendo um deck text aqui dessas listas com essas criaturas com essa habilidade chamada Grendel, né? Grendel, se eu não me engano, é assim que se fala. E a gente vai trazer, eu vou trazer hoje para vocês o Corlash, End of Black Blade, a criatura que quando eu vi a primeira vez, eu gostei muito dessa carta. E eu falei na live agora, que acabei de fazer agora, que quando eu vi esse framezinho, né, de Visão do Futuro, foi uma coleção bem marcante no Magic. Várias mecânicas vieram, né, graças a essa coleção, né, mecânicas no futuro, né. Até hoje tem mecânicas que vêm dessa coleção. E aí veio esse frame aqui, né, como uma proposta de diferente, né? E eu não gostei, mas quando eu vi essa carta, cara, eu nem me importei com isso, que eu achei muito show de bola. Inclusive, eu acho que de todas as cartas de Visão do Futuro, esse frame é o que mais casa, tá bom? E ele, cara, na época eu achei muito forte. Talvez hoje não seja tanto, né? Mas ele diz aqui, ó, poder e resistência dele igual ao número de pântanos que você controla. No turno que ele descer, se a gente não jogar nada de Sol Ring nem nada, né? Coisas que não vai ter aqui, infelizmente. Mas só por 4 manas ele já é um 4/4 e ele vai crescendo dali em diante. Lembrando que ele é um comandante, ele mata por dano de comandante. Além disso, ele tem paga 2 regenera, tá bom? Ele tem um Grendel, o Grendel dele seria puxar pântano aqui, né, para nossa mão. Só que infelizmente nessa lista aqui não vai ter como funcionar. Então basicamente só tem poder de resistência igual ao número de pântanos e regenera, tá bom? A temática do deck é Voltron, tá bom? É deixar ele o mais forte possível pra gente estar ganhando aí
a partida por dano de comandante. Vamos lá. Vamos ter essa topeira aqui. Se a gente pagar 2 virar, vai colocar um controle de mais um nela aí no nosso comandante. Esse carinha aqui tá pra gente fazer uma ficha de Lender, né? Pra gente tutorar terreno pro campo. A gente vai tutorar pântano, né? Já que só vai ter pântano aqui, só vai ter pântano aqui de terreno básico. Tutorar terreno pro topo. Adicionar mana incolor, tá bom? E isso aqui é pra gente estar castando no o nosso comandante. No caso, o que gera mana incolor aqui é a ficha que ele faz. Ele faz uma ficha de Eldrazi. Criar um tesouro aqui, pra gente também estar castando o nosso comandante. Quando entra, a gente tutora um terreno pro topo do Grimório também, né? Um terreno básico. Fazer tesouro, tutorar terreno também pro topo do Grimório. E temos uma cartinha aqui que cada turno vai ficar fazendo tesouro quando ele causa dano de combate. Ou seja, toda vez que ele causa dano, a gente cria um tesouro. Tutorar terreno pro topo, tutorar terreno pro topo. E temos mais um ratinho aqui que cria tesouro. E aí é o que eu falo pra vocês, né? O Budget é tão baratinho que não vai ter Artesanite Arcano, não vai ter os diamantes, mas a gente consegue quebrar um galho com essas cartinhas aqui, tá bom? Tesouro aqui eu sei que talvez não faça sentido gerar qualquer cor, né? Mas ele vai gerar o preto, isso que eu importo, tá bom? Comprar 2 cartinhas. Esse aqui tá para tutorar terreno também, assim como esse aqui também e esse aqui também, né? Vou estar puxando os nossos pântanos aí para nossa mão. E a gente vai ter agora algumas cartinhas que, além de ser criaturas boas, para a gente estar descendo, caso a gente não precise mais de tanto pântano assim, né? Mas eles têm reciclar pântano, né? A gente, por 2 mana, a gente descarta e puxa um pântano para nossa mão. Isso é muito bom, que o nosso comandante só vai crescendo, tá bom? Esse aqui também, ó, reciclar pântano e reciclar pântano, tá ok? Seria muito legal se tivesse mais cartas assim de reciclar pântano. Vamos ter essa cartinha aqui que é uma condição de vitória. A gente consegue, cara. Deixa eu ver aqui quantas manas. Vamos lá, com 7 manas. Com 7 manas. Eu teria que fazer o cálculo melhor, mas eu acho que com 6 ou 7 ou 8 manas a gente consegue dar mais 21 mais 0 para criatura que tiver equipada com isso aqui. E a gente consegue matar por dano de comandante, tá bom? Que é um equipamento que eu gosto bastante. Mais 2 mais um para criatura equipada, mais 2 mais 2 para criatura equipada, ela não pode bloquear. Tutorar terreninho aqui pro topo do Grimório, a gente pode comprar uma carta com essa carta também. E temos mais uma carta aqui para dar um bônus pro nosso comandante de mais um mais um. Essa aqui é legal porque ela consegue dar mais 3 mais um para criatura equipada, tá bom? Por 3 manas. Uma mana preta e 3 equipar. Tá aqui para tutorar terreno ou dar dano em criatura. E temos aqui uma carta que vai dar um bônus de defesa para a criatura equipada, né? A ideia é que seja o nosso comandante. A ideia é que todos os equipamentos aqui sejam o nosso comandante, né? Para ele ficar bem fortinho. Mas essa carta é interessante porque ela faz o oponente alvo triturar um jogador alvo triturar 3 cartas. E no Commander, cara, lembrando que só tem uma cópia de cada, né? Com algumas exceções. A gente vai estar matando 3 cartas aí dos oponentes. E desde que elas não voltem de algum jeito do cemitério, a gente vai estar eliminando cartas antes que sejam castadas. Mais um para criatura equipada. Mais um mais zero quando ela ataca, a gente pode sacrificar esse equipamento para dar um de dano em qualquer alvo, né? A criatura equipada fazer isso. Tutorar terreno para nossa mão. Mais 2 mais zero para criatura equipada. Mais um equipamento aqui que vai colocar contador no nosso comandante. E esse aqui vai dar voar para o nosso comandante. De novo, né? Eu já falei esse artefatozinho aqui. Ele tem acender, adiciona incolor. E a gente pode sacrificar para ganhar vida e comprar carta. E vamos ter aqui cartinhas para proteger o comandante, ó. Essa aqui dá ataque mortífero mais um em vínculo com a vida. Mas o interessante dela aqui, na verdade não é essa, eu acabei confundindo, tá bom, pessoal? Quem gostou dessa lista e quiser copiar, troca essa carta aqui por qualquer uma que dá indestrutível, tá bom? Ou não. Na verdade não, cara. Isso aqui vai dar bônus pro comandante, tá bom? Vai ter carta aqui que vai dar indestrutível. Aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui tá pra estar protegendo o comandante, tá bom? Dá indestrutível pra ele. Isso aqui é pra dar bônus pra ele, né? Toque mortífero e vínculo com a vida. Imagina ele batendo 10 com vínculo com a vida. A gente ganhar 10 de vida. Será bem legal, né? Mais um pra criatura, pro nosso comandante. E uma criatura ganha menos um. Esse aqui tá aqui pra dar indestrutível pro nosso comandante. Compra 2 cartinhas. Destruir criatura para Planeswalker. Nosso comandante, nossa criatura que for alvo dessa mágica aqui vai ganhar uma espécie de ressuscitar. Ressuscitar, né? No caso, quando ela morre, ela volta pro campo de novo. A mesma coisa também.
Esse aqui vai regenerar uma criatura alvo, né? Além de dar um bônus aqui para ela. A ideia é que a gente faça isso do nosso comandante. Compra duas cartinhas, destrói a criatura Planeswalker, só que tem um custo adicional. E aí eu pensei, pô, cara, eu preciso de uma carta para estar sacaneando alguma coisa, né? Já que a gente não tem como sacanear artefato, destruir artefato, vamos colocar alguma coisa que pegue algum oponente de surpresa. E temos aqui, ó, destrói permanente, uma criatura verde ou branca. Eu acho, parando para pensar agora, eu acho que talvez aquele artefato que eu trouxe agora há pouco para vocês na outra live, de costume que destrói uma permanente, seria melhor. Porque isso aqui não consegue lidar com encantamentos. E esse que é o problema, né? Encantamentos aí são problemáticos no Commander. Destruir criatura planeswalker, só que tem que pagar um custo adicional. Esse aqui também, né? Tá, só que esse aqui é exilar. Comprar duas cartinhas. Comprar duas cartinhas. Esse aqui vai descartar uma carta de uma mão, de um oponente. Mas a gente vai criar uma ficha de tesouro, de pedra de energia, perdão. E essa pedra de energia é interessante aqui porque a gente vai usar a habilidade do nosso comandante, né? Já que as pedras de energia conseguem ativar habilidades. Comprar duas cartinhas. Essa aqui dá uma global em menos 2 para criatura, ou tira 2 contadores de lealdade de Planeswalkers. Tá aqui para comprar duas cartinhas. Essa aqui também dá uma global de -1/-1. E temos aqui o Corromper, uma carta aqui bem clássica aqui, que eu gostava muito de jogar com ela quando jogava de Mono Black, né? Na época que o Mono Black era uma cor que eu gostava bastante, né? Hoje em dia eu tento evitar porque eu tenho meus problemas de saúde. O preto tem muita arte do mal, né? Mas é só um jogo, né? Então vamos lá. O legal dela é que ela tem um efeito bem legal. Dando aqui igual o número de pântanos a qualquer alvo, a gente ganha aquela quantidade de vida. Um deck que é voltado em pântano, né? O comandante diz pântano no seu texto. Isso aqui é bem interessante. -4 global, a gente se torna um monarca. E temos mais uma carta aqui para estar reciclando o terreno. O efeito dela também é fazer um jogador perder vida. E esse aqui também vai dar ressuscitar para criatura encantada, tá bom? Só que no lugar de voltar para o campo, ela volta para a mão. E ela ganha um bônusinho de +1/+1. É uma aura aqui de criatura. Encanta Pântano, ele pode virar uma criatura. E essa carta também é muito clássica para mim, já que foi quando eu comecei a jogar Magic, basicamente. Essa carta tinha acabado de lançar. E temos um encantamento aqui que dá um bônus de -1/-1 para criatura. E um contador para uma criatura nossa quando ele entra, né? É para estar atrapalhando o jogador mesmo. Criatura encantada ganha -1/-1 para cada pântano que a gente controla. E temos mais uma carta com reciclar pântano, né? Que ainda tem uma habilidade aqui. Fechamos com uma terra em desenvolvimento, para a gente estar filtrando nosso deck. 32 pântanos, e essa foi a lista do Corlash, tá bom? Talvez aí meu favorito dessa série, dessa série de criaturas que saiu com essa habilidade aqui, tá bom? Como eu falei para vocês, né, na outra live, tá na hora de aparecer cartinhas que diz assim, ó, essa criatura tem todos os nomes, né? Aí sim. Cara, se existisse uma carta que dissesse essa criatura tem todos os nomes, você pode ter quantas cópias quiser dessa carta nesse deck, em um deck, né? Esses comandantes aqui ia ficar muito show de bola. Mas vamos lá, quero ver o que vocês comentaram. Lembrando que eu vou deixar essa lista nos comentários, tá bom? Para vocês da live aqui quando ela fechar. Quando virar os comentários fechados. Aí vocês têm como copiar elas, tá bom? Vamos ver aí. Arthur disse oi. Oi, Arthur. Desculpa não ter te respondido na hora, tá bom, cara? Eu tô no celular, não consigo comentar antes, tá bom? Se você tá me escutando agora, muito obrigado por ter comentado, tá bom, cara? Deus te dê um bom dia e tenha uma ótima semana. E aí, qual é o meu convite dessa vez, pessoal? Meu convite é que vocês vão no perfil do canal, né, e vem aqui nos links. E nos links que tiver hoje aqui para recomendar para vocês, eu vou recomendar o Baixe Proxies. Vocês vão ser levados para o Pinterest do canal. O nome do Pinterest é Artista Mais. E vocês vão aqui em Criados, ó. Vão aqui em Criados, vocês vão ver várias proxies do meu estilozinho, né? No estilo que eu faço aí do canal. Cara, eu já fiz vários estilos do canal aí. Teve um que eu fazia uma proxyzinha por mês, né? Que era preto e amarelo.
E esse aqui foi o que mais me agradou, porque ele tem a cara do canal e consegue ter a cara do Magic também. E esse aqui foi o último que eu fiz. Cara, eu tô doidinho pra montar esse deck desse comandante aqui, né? Lembrando que eu coloco que nem o Wizard, né? Eu coloco o nome do personagem que tá ilustrando, que no caso aqui é o personagem Ryo Sanada do anime Samurai Warriors, é um anime aí da minha época, né? Pessoal aí dos anos 90, tem mais de 30 anos aí, sabe dos bonequinhos, né? Que você colocava as armaduras dele na minha época aí, isso aí era muito show de bola. Mas aí vem o nome real dessa carta aqui, que é o Kentaro Desmeling Get, deckzinho de samurai aí, tá bom? Além disso, tem outros aqui, cara. A gente tem um dito aqui, que ele é o Moroform, né? Então vocês podem dar uma olhadinha aqui, podem baixar à vontade. E se vocês quiserem ajudar o canal, tem um link aqui da Shopee, que vocês vão ser levados para um perfil que faz proxies. Aí se você gostar de alguma dessas aqui, ou quiser fazer a proxy sua, né? Ah, eu gostei da sua proxy, Bruno, do seu canal, mas eu quero fazer a minha própria. Vai nesse link, manda mensagem pro vendedor. Fala, pô, cara, faz isso aqui para mim, tá bom? Ele vai mandar enviar na sua casa, vai chegar na sua casa. Vamos lá, pessoal, vou encerrar essa live. Minha esposa essa noite dormiu tarde e ela ainda tá dormindo. Eu tô esperando ela acordar para almoçar. Como ela ainda não acordou, eu vou fechar essa live e vou abrir mais uma. E a minha ideia é terminar com 4 lives hoje, tá bom? Então vou tentar abrir mais uma agora, ok? Então já já. E aí, pessoal, eu novamente aqui continuo propondo fechar 4 lives hoje, para amanhã ter o programa mais. E aí, antes de começar, quero agradecer aqui ao público mensal dessa semana, tá bom? Em uma semana aqui, o canal teve a visita de 10 mil pessoas, né? 10, eu acho que é 10.400 pessoas, né? Eu não entendo muito esse negócio de vírgula, né? Mas são bastante pessoas, inclusive bastante pessoas novas, né? Diz aqui que 97% do público foram novos, tá bom? Então, muito obrigado por isso e obrigado por vocês 24 que estão sempre vindo aqui também, né? Espectadores casuais e frequentes. Pessoal, vamos lá com mais uma listinha. Essa lista aqui, cara, eu falei para vocês que a do Pântano é o meu comandante favorito, né? Esses aqui, deixa eu até apagar. Não vou apagar o do comandante preto, porque eu esqueci de colocar lá nos comentários. A gente vai ver esse aqui, cara. Essa arte aqui tá entre uma das minhas artes favoritas do Magic, porque ela tá fantasia, né, no estilo fantasia, mas ela tá muito realista. Eu não sei o que tem nessa arte, que ela tá muito realista. Eu acho bem legal. E eu acho essa comandante muito forte, cara. Eu não sei se existe, né? A gente tá falando de uma coleção bem antiga, que tá falando que é de 2007, né? Basicamente aí 10 anos, 10, 20 anos, né? Quase, né? 2017, 2025. Daqui a pouco vai fazer 10, 20 anos, né? Que essa coleção provavelmente já surgiu cartas melhores. Mas na época, né? Era uma carta interessante. Eu, cara, não lembro se existia Commander, mas isso aqui não joga no Commander como jogaria no Modern, né? No Modern essa carta devia ver bastante jogo. Mas vamos lá, ela tem também a mesma habilidade aqui das cartas que eu estou trazendo nessas lives de hoje, que é a Grendel. Você vai descartar outra carta com o nome dela para fazer um efeito bem legal. Aqui não vai interessar, tá bom? Já que a gente não vai conseguir fazer isso. O que a gente vai conseguir é usar a habilidade dela. Vira, previne todo o dano que seria causado numa criatura esse turno. E aí temos um deck aqui bastante defensivo, cara. Eu procurei que tema colocar nesse deck. E só tem uma coisa que eu me arrependi, foi de não ter feito uma lista com ganho de vida, tá bom? Eu acho que se eu colocasse mais coisas aqui de ganho de vida, ficaria perfeito. Mas basicamente, qual é a temática do deck, né? Além do prevenir danos aqui, é ter criaturas com resistência bem alta, com defensor, com alcance, defensor. A gente vai ter algumas criaturas aqui para estar batendo, né? A gente tentar ganhar também, a gente não ficar só defendendo, a gente precisa ganhar também. E essa é a temática, tá bom? Então vamos começar aqui com a criatura chamada Oris Summit Guardian, tá bom? Uma carta aqui bem show de bola de design e de arte. Vamos lá, vamos ter esse. Como se chama? É tatu, né? Esse tatu aqui 04, tem salvaguarda 1. Ele consegue ganhar bônus de ataque aqui se a gente pagar 4 manas. Mais uma criatura com defensor, porém 03. Ela vira uma criatura, se a gente usar a habilidade dela. E temos um mano que também tem como virar uma criatura se a gente pagar 2 e virar ele. Sacrifique para prevenir um dano que seria causado a cada criatura que a gente controla.
0,4. 0,4, só que a gente consegue castar ele do cemitério pelo seu custo de perturbar. Ele volta como um 4/4 com voz e vigilância. Temos uma criatura com defensor aqui que cria tesouro quando morre. Isso aqui tá pra gente conjurar nosso comandante, essa maninha aqui. Assim como esse aqui também faz tesouro. E esse aqui também faz tesouro. Se de repente castar nosso comandante. Tá aqui para tutorar terreno pro topo do Grimório. E tá aqui para fazer uma fichinha de Lender. Também é a mesma função de tutorar terreno. Pra gente estar rampando aí, tá bom? Além disso, ele tem um landfallzinho aqui. Defensor alcance 0/4. Ele tem como fazer uma criatura ganhar voar até o final do turno. E temos uma criatura aqui 0/4 com defensor que também previne dano. Compra 2 cartinhas. Esse aqui tem defensor, só que ele tem exaltado, uma mecânica que eu acho bem legal também na época, né, que lançou. 0/6 defensor. Esse aqui é um espírito que quando ele entra a gente tutora uma planície básica para nossa mão. Bem legal aqui. E temos mais um defensor também que previne dano, e tem uma defesa bem forte. E um pássaro que está aqui também para tutorar a planície para nossa mão. É para mão? É para o campo de batalha. Temos o Snow, né? Acho que o meu personagem favorito aí do Final Fantasy XIII, né? Pelo menos a franquia Final Fantasy XIII. E ele tem poder igual ao número de criaturas que a gente controla. E o legal dele é que ele tem uma defesa. Cara, não é uma defesa alta. Eu acho que foi muito injusto esse personagem aqui. Ele tinha que ter defesa 4, tá bom? Ele seria perfeito se tivesse defesa 4. Mas o importante é que ele tem uma defesa aqui, habilidade legal e tem vigilância também. A gente consegue deixar ele em pé aí para poder estar defendendo. Quando ataca, a gente desvira uma permanente, e aí a gente consegue usar a habilidade da nossa comandante de novo, já que a gente pode desvirar ela. E temos aqui vamos deter 2 criaturas quando ele entra. De novo, né? Costumo explicar para vocês, mesmo listas não tem globais, porque o Budget não permite. Porém, a gente tem que tapear com cartinhas assim, que dá alvo em mais de uma criatura. Defensor, a gente consegue voltar uma carta do cemitério para o fundo do Grimório, se usar a habilidade dele. E temos um elefante aqui que eu sempre achei essa arte legal. Ele também previne aqui dano, se ele causar em qualquer alvo, né? No caso 2 de dano. E temos um espírito aqui que, se a gente sacrificar, a gente vai dar proteção para uma criatura nossa contra uma cor, tá bom? Uma cartinha bem legal para essa lista é esse humano clérigo. Ele tem defensor também. A resistência dele não é tão alta assim, né? 0/3 por 4 manas. Porém, ele diz que quando ele entra, a gente cria um pássaro para cada criatura com defensor que a gente controla. E vocês viram que tem bastante criaturas com defensor. Ele também diz que toda vez que uma criatura com defensor entra, a gente também cria um pássaro. Então a ideia aqui é fazer bastante fichinha pra gente estar ganhando aí batendo voando. Voar, se a gente pagar 2, a gente vai prevenir um de dano que seria causado a gente esse turno. E temos mais uma criatura que vai estar atrapalhando 2 criaturinhas do oponente, tá bom? Defensor voar, a gente pode pagar um para ele perder defensor até o final do turno. E temos um bichão aqui 5/7 com defensor. A gente consegue pagar 7 manas aqui para ele virar um 7/7 e poder atacar nesse turno aí, né? Perder o defensor até o final do turno. E temos a criatura mais forte aqui, que é um Lamassu, que eu não sei qual é a tradução para isso. Mas é um 5/4 com voar, tá bom? É 8 manas? 7 manas, né? É, cara, mas é o que temos para hoje, né? Essa aqui a gente consegue ganhar por dano de comandante. Se a gente pagar. Depois eu vou fazer o cálculo para vocês, tá bom? Eu deixo aí, eu falo aí nos próximos vídeos. Mas, cara, é uma carta muito boa. A gente consegue dar mais X mais 0 várias vezes, né, para a criatura. E se a gente pagar uma certa quantidade de mana, que eu não tô lembrado se é 6, 7 ou 8, a gente consegue dar mais 21 mais 0 para a criatura alvo. Estamos falando do comando e a gente bate com o nosso comandante, tá bom? É uma forma de ganhar a partida também. Tutorar terreno pro topo Grimório, tutorar terreno da dano em criatura, tutorar terreno. Gerar fichinha de tesouro, ele é um equipamento também com equipar 1, dá mais um para criatura equipada. E agora minha voz está começando a falhar, cara, depois do terceiro vídeo. Ainda tem mais um vídeo aí depois desse, hein? E aí eu pensei, pô, cara, quem que eu posso colocar nessa lista para ficar ganhando vida sem eu precisar ficar gastando mágica? Tipo assim, em vez de colocar várias mágicas de ganhar vida, vou colocar um encantamento que ganha vida. Ou um artefato. E eu achei esse artefato. A gente vai pagar 2, exilar uma carta do cemitério de um jogador. E se for uma criatura, a gente ganha 2 de vida. Tem opções melhores para ganhar vida? Com certeza, tá bom?
Mas é o que temos para hoje. Previne 2 danos que seria causado a uma criatura, por equipar um. E isso aqui, resumidamente, está aqui para comprar 2 cartinhas. Adicionando uma incolor, adiciona um incolor, a gente pode pagar 4 para investigar. Adiciona um incolor, usa evidência. Essa aqui, basicamente, está aqui também para comprar 2 cartinhas, embora a gente tenha que descartar uma. Compra 2, descarta uma. E temos uma e aí vamos ter uma série de cartas aqui de prevenir dano. Assim como a nossa comandante, a gente vai reforçar essa ideia de prevenir, tá bom? Então a ideia aqui é bastante defesa e bastante previne. A ideia é ser chato, cara, é resistir o máximo que a gente puder, tá bom? E tentar ganhar com as nossas fichinhas de pássaro e aqueles bichões lá, tá bom? Esse aqui desvira a criatura, o que é legal na nossa comandante, já que a gente dá para desvirar ela para usar a habilidade dela de novo. E a gente ainda previne o dano que seria causado a ela nesse turno. Esse aqui também vai prevenir todo o dano de combate causado à criatura alvo. Esse aqui previne 3, porém a gente ganha 3 de vida. Previne todo o dano de uma fonte. Previne todo o dano de uma que seria causado por uma criatura. Esse aqui tá para dar indestrutível para o nosso comandante. E essa carta aqui, ela vai ser bem difícil de ser usada, né? Principalmente nessa lista. Quer dizer, cara, talvez não, né? Porque aí, uma hora, nossos pontos de vida vai ser reduzido. Quem viu aí a live que eu fiz antes dessa aqui, quase agora, viu que eu apresentei para vocês uma regra do Commander, né? Que o ChatGPT confirmou que dá para jogar, que é a regra que você só perde por dano de combate. E aí, uma hora, o oponente vai reduzir nossos pontos de vida a 5 ou menos, né? E a gente vai desencadear o Fateful War dessa habilidade, dessa cartinha aqui, que no caso é dar indestrutível para nossas criaturas, tá bom? Dá dano em criatura ou planeswalker igual ao número de criaturas que a gente controla, ou destrói encantamento. Mais um resistência. Escolha um, mais um para as criaturas nossas, ou resistência à magia para as criaturas nossas até o final do turno. Tá aqui para dar proteção contra uma cor para o nosso comandante. E tá aqui para dar mais 3 indestrutível para o nosso comandante. Também indestrutível. Destrói artefatos, encantamentos e uma carta do cemitério. A gente pode pagar um rei e forçar um. Destruir criatura Planeswalker, só que ele tem que ter sido ativado ou estar virado. Esse aqui tá para. Eu coloquei ele nessa lista para a gente estar investigando, tá bom? Já que o azul não é tão bom de compra. Assim como essa aqui também, ó. As duas dão bônus, né? Porém, investiga, tá bom? Vai dar uma fichinha de pista. Mais uma cartinha de prevenir dano, porém é uma armadilha aqui contra instantâneos e feitiços vermelhos. Esse aqui vai destruir criatura, porém o tá aqui para investigar também. Detém 2 criaturas. Cara, seria tão legal ver uma carta tipo custo 3. Não, custo 3 seria talvez muito apelão. Custo 4, né? Custo 4. Eu consigo ver assim, ó, 2 brancas e 2 qualquer. Detenha todas as criaturas dos seus oponentes até o próximo turno. Seria bem legal, cara. Não sei se ia ser apelão demais. Encantar a criatura, ela ganha proteção contra multicoloridas. Encanta a criatura por Nizalk, ele não pode atacar nem ativar habilidade nem bloquear. E quando entra, exila uma criatura por Nizalk até que ele deixe, e entra usando evidência 1. Temos uma cartinha que faz ficha e também previne dano. A gente finaliza a lista com uma terra de desenvolvimento, né? Que eu expliquei para vocês que por mais que o deck é monocolorido, mas vai estar ajudando a filtrar o deck. 32 planícies, e essa foi a lista da Uriz, uma comandante aqui que tá entre os meus tops 10 artes de Magic, tá bom? E uma carta que também tem um. Cara, para falar, eu acho que esse design é bonito, cara. Eu não sei porquê. Eu falei para vocês que não gostava, mas a gente vai envelhecendo, né? Na época eu tinha aí meus 20 e pouco, meus 10 poucos, né? 10 8, 10 9, 10, né? Alguma coisa assim. E eu achava horrível. Hoje em dia eu acho até legal. É uma proposta diferente, embora eu não acharia legal se todas as cartas de Magic tivessem esse frame como padrão, tá bom? Então vamos lá, quero ver o que vocês comentaram. E lembrando que essa lista vai estar nos comentários depois, tá bom? Se eu esquecer, vocês me relembrem, pessoal. Vamos lá. Jax, tentar. Deixa eu ver aqui se você comentou alguma coisa antes. Tentar, eu não entendi porque você falou tentar. Eu acho que é porque eu falo tentar, né? Eu falo muita coisa assim, tentar, talvez, eu acho, né?
Já me disseram que isso é um defeito, cara. Não sei se você tá falando disso aí. Mas o Makemanco, vou chamar de você de Maker. Fica mais fácil. O Maker disse oi. Oi pra você também, Maker. Desculpa não ter falado na hora aí com você, também com você, né, Jax? Mas tu já tá ligado, né, Jax? Que eu só respondo o chat no final, tá bom? Mas, pessoal, independente de se vocês comentaram ou não, muito obrigado para quem assistiu. Eu acho que minha esposa dessa vez acordou. E aí eu vou ter que almoçar primeiro pra gente fazer a última live do dia. Mas antes, dá uma olhadinha nos links aqui do canal e dá uma olhadinha aqui, cara, no. Vamos recomendar o canal do meu irmão, o canal do Jefferson, canal aqui Jeff Black Card Game, canal que merece respeito aqui no YouTube, cara. Vocês que acham minhas listas muito casuais, que é uma coisa mais competitiva, se inscreve no canal dele. Ele traz o Commander de forma mais competitiva. Além disso, ele fala de outros card games, como por exemplo Pokémon e Flash and Blood. E para quem não sabe, quando eu comecei a Mage, né, até um certo tempo, aí bastante tempo, era eu e ele no canal, tá bom? Não era só eu. O canal, mais que eu criei, né, mas foi a ideia concebida aí por ele, tá bom? Então recomendo muito aí o canal do meu maninho. Pessoal, é isso aí. Vou encerrar a live e almoçar e depois a gente fecha aí o dia com mais uma live. Até logo logo. E aí, pessoal, Bruno aqui em mais uma live, pessoal, a última do dia, ok? E antes de começar, eu quero fazer uma divulgaçãozinha aqui, mas não é uma publicidade não, tá, pessoal? É só uma ajudazinha aqui para um amigo chamado Thiago, né, o Monok. Quem acompanha o canal já sabe que ele fez até uma a proxyzinha para mim aí de um comandante bem legal. E ele tá anunciando a venda da coleção dele de Pokémon. Fiz uma anúnciozinho para ele e vocês podem acessar na aba comunidade, tá bom? Tem o link aqui da lista completa, com foto, só que ele quer entregar em mãos, tá bom? Em São Paulo. Quem tiver interessado, dá um comentário aqui que eu vou encaminhar você para falar com ele, beleza? Ou quem tiver quiser falar com ele melhor ainda, entra no grupo do canal. O link vai estar geralmente nos meus vídeos ou vai estar aqui na descrição do canal, tá bom? Então vamos lá, a gente vai terminar hoje a última lista. E pessoal, eu costumo fazer 4 vídeos para poder fechar o dia, né? Fazer fechar o programa Mage. O programa Mage eu fecho 4 vídeos, junto eles, edito e lanço como vídeo normal. E, né, como são 4 vídeos e o Magic tem 5 cores, infelizmente tive que deixar a cor verde de fora, tá bom? Então tô trazendo aqui mais uma criatura com essa habilidade Grandale, né? Grandale, que é a versão vermelha, é o Tarox. Para quem viu a live mais cedo, eu trouxe o branco, o azul e o preto, né? E o vermelho eu acho que é o mais fraquinho deles, porque ele depende muito dessa habilidade dele, né? Para poder ele ficar mais forte. Mas o verde aí vamos deixar para futuramente, tá bom? Futuramente a gente faz aí. Inclusive, quem quiser que eu traga ele, deixa no comentário. Se vocês não comentar, aí vai ficar só essas 4 mesmo, beleza? Mas nada contra o verde, tá, pessoal? O verde, inclusive, eu achei até melhor do que esse aqui. Só que o Mono Red é minha cor favorita, então achei que seria mais interessante trazer esse aqui, tá bom? Vamos lá, vou a ímpeto 4-3. O Grander dele aqui é descartar para ele ganhar mais X. Sendo X o poder da criatura que foi descartada, né? No caso, seria a cópia dele. Mas aí, a gente não vai ter isso aqui, né? Já que a gente está jogando Commander. Por enquanto não há opções, eu já falei com vocês, né? Tá na hora de vir cartinhas aí, estilo Morpholoid, só com o nome, né? A criatura tem todos os nomes. Aí seria interessante. E a temática do deck é essa, cara. É poder, né? Geralmente vai ter muitas cartas aqui com feroz, mesmo que não esteja o texto feroz dizendo, né? Mas ele faz alusão ao poder 4 ou maior. E muitas cartas aqui de dar ataque, né? Equipamentos e tal, né? A ideia aqui também é ganhar por dano de comandante, beleza? Vamos lá na última listinha aqui do dia, do Tarox. A gente vai ter aqui as famosas transformadoras de jogo, né? As cartas para evoluir o jogo. E não temos proteção no vermelho, infelizmente, né? Infelizmente, e eu acho justo, porque o vermelho é a cor da agressividade. Mas aí a gente tem como dar um contra-ataque, vamos dizer assim, né? Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Que no caso, se o oponente tentar remover nosso comandante,
ele vai ser removido, beleza, né? Não tem proteção, não tem indestrutível. Mas a gente pode, por exemplo, aqui usar o efeito da Rosalco Ardente, sacrificar ele em resposta para dar um de dano a qualquer alvo, tá bom? Vocês vão ver que tem várias cartinhas assim. Temos aqui um Mano Ranger. Pessoal, todas as cartas aqui vão falar, que eu falar para vocês que fizer alusão a poder 4 ou maior, eu vou chamar de feroz, tá bom? Vou usar a palavra-chave feroz. Não é habilidade de feroz, tá bom? Mas faz o que ela faz. Eu vou falar isso pro vídeo ficar mais rápido, tá bom? Basicamente, se eu controlar uma criatura com poder 4 ou maior, alguma coisa acontece. No caso dele aqui, tá bom? De novo, tá? Entre aspas. Se eu tiver com Feroz ativado, eu posso descartar uma carta e comprar uma carta. Se eu tiver com Feroz ativado, ele ganha mais 0 ameaçar no... quando ataca. Esse aqui tá aqui para fazer fichinha de tesouro, pra gente gastar nosso comandante. Tutorar terreno pro topo do Grimório. Esse aqui tá para fazer 2 fichinhas de Lender. Claro que o oponente tem como fazer ele ganhar 2 contadores, e a gente não faz a fichinha de Lender. Mas se a gente fizer 2 fichas de Lender com ele, são 2 terrenos aí que a gente pode tutorar pro campo. Feroz, ele só pode atacar ou bloquear se a gente estiver com Feroz ativado, mas é um custo 3 aqui, 4/3. E temos uma criatura aqui que, pela ausência de um Sol Ring ou algo do tipo, a gente vai ter um trabalhão para gerar mana de 2 cores incolor. Primeiro que a gente vai ter que descer ele, depois a gente vai ter que transformar ele para esse aqui, e aí ele vai ter que atacar para adicionar 2 incolor, tá bom? Esse trabalho todo é para a gente estar conjurando o nosso comandante, tá bom? De preferência. Tutorar terreno para nossa mão, dá mais 0 para a criatura que a gente controla no começo do combate. Feroz dela ganha mais 1 até o final do turno, é uma 2, 3, 4 pelar. E temos uma criatura que diz toda vez que a gente atacar, uma criatura ganha mais 1 e ameaçar. Quando entra, a gente gera 3 vermelhas, isso aí é pra gente castar nosso comandante. E temos aqui mais uma carta, né? Mais uma criatura que faz uma ficha de Lender. A famosa fichinha aí que tutora terreno. Quando a gente ataca com uma criatura ganha mais 0 iniciativa, eu não conhecia essa carta. É de Duskmore, né? Essa artezinha me dá um nervoso, Duskmore, cara. Vocês vão ouvir muito. Vocês vão escutar eu falando muito isso. Até lançar uma coleção pior do que o Duskmore. Tem cartas do Duskmore que eu não aguento nem ver a arte, pra falar a verdade. Feroz dele dá 2 de dano em cada oponente quando ele entra. E temos um dragão que tem. Ele é um feitiço, só que o Woman, né? O Homem, né? E no caso a gente vai descartar uma carta para comprar 2. E a gente embaralha ele. Ou a gente pode castar como um dragão. Aí é um 3/3 com voar ímpeto. E ganha bônus aqui se a gente pagar 2. Quando o Feroz estiver ativado, toda vez que ele ou outra criatura entrar, né? Vamos lá. Toda vez que ele ou outra criatura com poder 4 ou maior entrar, a gente arregimenta Orc 2. Quando ataca, a gente cria um mano. E temos essa cartinha que eu falei muito dela com vocês. Tô usando em quase todos os meus decks. E ontem, cara, ontem eu tava jogando. Ontem foi Mago contra Mago, né? Joguei com meu amigo, meu maninho Jax. Espero que ele comente aí no vídeo, né? Jax, se você estiver vendo. Que aí você fala aí pro pessoal como é que foi a partida. Mas ontem eu podia ter batido nele com 15, cara. 15 com essa cartazinha aqui. Eu só não bati porque a minha criatura, ela dependia de mais uma mágica para ela ficar imbloqueável. E se eu tivesse equipado isso aqui na minha voadora, eu teria batido 15, dá uma pancada de 15. Ainda não teria ganhado, tá, pessoal? Porque a partida ia tomar o mesmo rumo, né? Mas deixaria ele com um pouco de vida, né? Ia ser mais legal. Mais 0 para a criatura equipada, tem que equipar 3. Tutorar terreno pro topo do Grimório, a gente pode sacrificar para comprar carta. A criatura equipada fica com mais 0. Só que essa carta tem lampejo. Tutora terreno para nossa mão ou dá dano em criatura. Essa faquinha a gente pode equipar a criatura para ela ganhar mais 0. Ou ela é interessante aqui nessa lista, que dá pra gente arremessar ela para dar 1 de dano em qualquer alvo. Na verdade, não é ela que vai dar 1 de dano, é a nossa criatura que vai dar 1 de dano em qualquer alvo. E aí a ideia é equipar ela e já sair atacando com o nosso comandante com ímpeto, tá bom? Se a gente precisar. A mesma coisa dessa tocha, ok? Faz a mesma coisa, só que é 2 de dano. Tutorar terreno, dá mais 2 mais 0 para criatura equipada, dá mais 3 mais 0 para criatura equipada.
Criatura, quando ataca, ganha um controle de mais um. Mais 3, mais zero para criatura equipada. E equipar 2. Criatura ganha mais 2, mais zero e aflige um. Criatura equipada ganha mais 2, mais zero. E descarta uma carta para comprar duas. E a gente pode criar uma fichinha também se a gente pagar 3 aqui. Criatura equipada fica com mais 2, mais zero. E esse, toda vez que a gente ataca, a gente. Toda vez que a gente ataca, a gente ganha um controle de energia. Se a gente pagar 3, virar pagar 3 de energia, a gente cria um Golem 3/3. Eu não sei o quanto essa carta é boa em decks, porque ele especifica aqui, né? Lugorf, criaturas que você controla tem atropelar. Ou seja, ela é mais sinérgica em um deck de Lugorf, né? Como as criaturas aí do tipo Lugorf, como por exemplo o Tamogorf. Mas ela tem um efeito que serve para qualquer criatura. Diz que toda vez que uma criatura que a gente controla atacar sozinha, ela ganha mais X, sendo X o número de tipos de carta em todos os cemitérios. Cara, o Magic tá cheio de tipos de carta. A gente consegue dar muito bônus para a criatura. O ruim é que ela é custo 5, mas eu não sei, né? Teria que estar usando ela para experimentar. Quem tiver essa carta aqui usando um deck que não seja de Lugorf, deixa nos comentários quando a live fechar se essa carta é útil, tá bom? Temos um contra-ataque aqui, a gente vai sacrificar uma criatura para dar 3 de dano em qualquer alvo. Ah, de novo, né? O oponente, vou remover esse comandante. Beleza, você pode remover, mas compensação sacrifico ele, toma 3 de dano aí. Mais 2, mais zero para criatura, a gente pode dar um overload aqui. Mais 2, mais zero em ímpeto, e a criatura quando morre, a gente cria um detetive. Mais 1, mais zero iniciativa, tem overload. A gente dá um contra-ataque aqui de 5 de dano a uma criatura. E quando vocês ouviram falar contra-ataque, quer dizer que é exatamente o custo adicional de sacrificar uma criatura, tá bom, pessoal? No, no vermelho, quando eu referia a isso, é que essa carta tem essa função. Tá dando resposta aí para remoção. Contra-ataque aqui de dano igual ao poder da criatura. Contra-ataque de 4 de dano em qualquer alvo. E temos um mais zero. E a criatura dá dano igual ao seu poder, é uma criatura que a gente não controla. Essa arte dá um nervoso. Contra-ataque de 5 de dano numa criatura. Descarta uma carta, compra duas. Essa carta tem recapitular. 5 de dano numa criatura Planeswalker, que ele perde indestrutível. E eu acho que o texto dessa carta está errado um pouquinho, porque. Tudo bem, não está errado, né? Vai fazer a mesma coisa, só que eu acho que ela poderia ser assim. A criatura alvo perde indestrutível, em seguida, né, tal carta aqui, né, no caso Soul Seer, dá 5 de dano à criatura Planeswalker. Acho que ficaria na ordem correta, né? Aqui está dizendo que ele vai dar o dano primeiro e depois que vai perder indestrutível. Mas é uma carta excelente. Destrói um veículo, dá 6 de dano em criatura Planeswalker, dá 4 de dano em uma criatura do oponente e 2 de dano em cada criatura que ele controla se ele estiver com o Feroz ativado. Compra uma, descarta duas, ou a gente pode usar a versão de 5 manas aqui, Furiosos. 3 de dano em cada criatura, sem voar. Destrói artefato ou criatura com defensor. 3 de dano em criatura Planeswalker. 4 de dano em criatura Planeswalker, ele é exilado em seguida. 2 de dano em criatura Planeswalker, tem casualidade 2. Descartar uma, compra duas. Tá aqui pra gente comprar duas cartinhas. Tá? Assim, essa aqui também. E essa aqui também. Essas duas fazem fichas. 2 de dano global, não voadoras. 4 de dano global. Ou 1 de dano global se a gente reciclar ela. Paga 2, sacrifica uma criatura para dar 2 de dano em qualquer alvo. Ou seja, um contra-ataque também. E temos um encantamento que vai dar mais 2, mais dano para a criatura. Serve para ser sacrificado também para dar 2 de dano em criatura planeswalker, ou jogador. Qualquer alvo, né? Compra duas cartinhas. E temos uma carta que eu gosto muito dessa carta. Eu uso ela em 2 decks vermelhos que tem vermelhos meu. Ele diz que na nossa fase final, se a gente tiver com Feroz ativado, de novo, tá, pessoal? Entre aspas, tá? Feroz entre aspas, que é referente a poder 4 ou maior. A gente vai exilar uma carta do topo do Grimório. Até o próximo turno podemos jogar ela. Vamos lá, você pode jogar aquela carta até você exilar outra carta. Na verdade, não é nem até o próximo turno. Eu tava jogando com ela anteontem, eu joguei com ela sexta-feira. Eu joguei até errado. Ela diz aqui, exila a carta do topo do Grimório. Você pode jogar aquela carta até você exilar outra carta com esse encantamento aqui. Geralmente vai ser por turno, que ele diz que cada fase final, né? Mas se ele, por exemplo. Cara, eu acho que tem como exilar duas cartas, né? Mas geralmente vai ser um. E a gente finaliza com esse encantamento que ele tá aqui pela segunda.
pela segunda sala, que diz toda vez que a gente ataca, aqui todo atacante vai ganhar golpe duplo. Uma TR de desenvolvimento, né? Que eu já expliquei para vocês que serve para filtrar o deckzinho, mesmo deck sendo monocolorido, 32 montanhas. E esse foi o deck do Tarox. Eu acho que é o mais fraco de todos que eu trouxe para vocês, né? Porque o que tem de dragão hoje, lendário, com o mesmo custo, acredito eu que com ímpeto e voar, e talvez até mais forte, né? Eu teria que pesquisar aí. Mas eu acho que ele dá pra gente brincar, né? Quem sabe não lança a carta aí que eu falei para vocês. Vamos lá, pessoal. Quero ver o que vocês comentaram aí no chat. E a gente vai se despedindo por hoje. Foi bom estar aí com vocês. Não houve comentário, mas obrigado para quem deixou o like. Obrigado a vocês que assistiram. De novo, fazendo um convite aqui para vocês. Vão no link aqui do canal, na descrição. Escolhe o link aí para você estar clicando. Mas eu vou recomendar hoje para vocês a Magishop. Magishop é o meu catálogo de link de afiliados da Shopee do canal, tá bom? Então a minha lojinha, né, vamos dizer assim, né, minha lojinha da Shopee, não chega a ser meus produtos, na verdade são produtos de outros vendedores, né? Eu só faço revender. E aí vocês vão ver produtos aqui que eu selecionei, tá bom? Todos eles eu escolhi a dedo. Tem coisas aqui que não é só de Magic, nem de card game. Por exemplo, temos aqui um bonecos, né? Mas aí, pessoal, é referente ao mundo geek, mundo nerd, né? Tem até uma maleta aqui de ferramentas, mas o pessoal tá usando bastante ela para colocar deck, né? Então tá sendo útil para Magic. E um dia aí, ó, quem sabe eu não tiver muito dinheiro, eu não consigo comprar até esse computadorzinho aqui. Pra mim tá jogando no Spell Table aí com a galera. Enquanto isso eu vou improvisando do jeito que eu tenho, né? E é isso aí, pessoal. Dá uma olhadinha, né? De vez em quando eu tô adicionando produtos. Quem quiser me ajudar, né? Recomenda algum produto para mim. Bota o link aí, seu link aí de afiliado, talvez. Né? Cara, não bota nem no comentário do vídeo, não. Bota em alguma postagem minha lá na aba comunidade. Ou você clica, cara. Cria uma postagem na aba comunidade, bota o link lá. Por mais que as pessoas não vão clicar no link, bota nos comentários, tá bom? Recomendação aí de produtos para mim estar adicionando aqui. Então é isso, vou ficando por aqui. Obrigado, pessoal, quem esteve comigo aí hoje. A gente se vê, se Deus quiser, na quarta-feira em mais live de novo. Talvez, tá bom? Não vou garantir, porque eu já fiz as 4 lives da semana. Amanhã é certo, sai o programa mais aí para vocês, né? Para quem quiser ver a reprise de todas as lives de hoje. E fiquem com Deus, tá, pessoal? Grande abraço aí e um ótimo início de semana. Até logo.